Vamos então para a nossa aula de número 4, né? Vamos começar falando aí sobre o nosso cabeçalho, né? Lembrando, aula de número 4, né? Seu nome, sua série, o período é dia 1º do 9 a 8/9. Não esquecer de fazer esse cabeçalho, né? E o nosso conteúdo dessa semana vem a falar sobre Present Perfect. O que vem a ser o Present Perfect? O Present Perfect, ou em português, pretérito perfeito composto, consiste no emprego do verbo ter no presente do indicativo, seguido pelo particípio passado do verbo principal. No português, ele representa uma ação que começou no passado e ainda não terminou. Já no inglês, ele pode ser empregado, além desse caso, em casos de passado simples também. Exemplo 1. Eu tenho estado em casa nessa pandemia. Eu tenho estado em casa nessa pandemia. Uma ação que começou no passado, mas que não acabou, ela continua, né, até hoje. Desde março até hoje, eu tenho estado em casa. I have been at home in this pandemic. Ela tem viajado muito, exemplo 2. Ela viajou, mas não parou. Ela continua viajando. Então, ela tem viajado muito. She has traveled a lot, certo? Então, nesse caso, o present perfect, ele pega ações que começaram no passado e ainda estão acontecendo no presente, certo? É composto pelo verbo ter, o verbo have, ter, has, né? Mais o verbo principal, estado, been, viajado, travel, certo? Então, em suma, a gente vai ter o seguinte: o present perfect é composto por o verbo have, que é o verbo ter, mais o past participle, mais o verbo no particípio passado, ou se não o verbo has, que é o verbo ter na terceira pessoa do singular, mais o verbo no particípio passado, certo? Professor, o que significa isso? Isso significa o seguinte, ó, lá há algum tempo atrás, a gente já aprendeu a conjugar o verbo ter, né? Nós temos I, you, he, she, it, né? We, you e they. Essas são I, primeira pessoa do singular. You, segunda pessoa do singular. He, she, it, terceira pessoa do singular. We, primeira pessoa do plural. You, segunda pessoa do plural. They, terceira pessoa do plural. Para conjugar o verbo ter no presente do indicativo, eu conjugo assim, ó. I have, eu tenho. You have, você tem. He has, ele tem. She has, ela tem. It has, ele ou ela tem. We have, nós temos. You have, vocês têm. They have, eles ou elas têm. Certo? Então, o verbo no presente do indicativo tem hora que ele aparece como have, e na terceira pessoa do singular ele aparece como has. Então, por isso, have e por isso has. Mais o verbo no particípio. O verbo no particípio, o verbo principal no particípio,
é aquela terminação ado, edo, ido que existe no português. Por exemplo, ganhado, vendendo, perdido, certo? A terminação ado, edo, ido, certo? Em inglês, geralmente, você acrescenta nesse verbo a palavra ed, lá no finalzinho do verbo. Mas se o verbo for irregular, a gente já estudou os verbos irregulares. Lá nos verbos irregulares tinha infinitivo, passado e particípio, certo? Tinha os 3 tempos. A gente agora vai trabalhar com aquela terceira coluna daquela tabela de verbos irregulares que eu passei para vocês lá no início do ano, certo? Por exemplo, o verbo ser é o verbo to be no presente, né? No passado é o was, ou se não, were. E no particípio, né? Na última coluna que eu disse, que é a que a gente vai trabalhar, é been, certo? Por isso eu falei, I have been, ok? Lá da terceira coluna, eu tenho estado, certo? E se o verbo for regular, é mais fácil ainda, não tem lista, basta você acrescentar a palavra de. Travel é o verbo viajar, traveler, viajou, viajado, certo? Continuando, então, deixa eu só apagar aqui, né? Ó, quando usar o present perfect? Quando nós relatamos uma ação ocorrida no passado, porém sem determinarmos a data ou o momento em que tudo aconteceu. Quando você quer falar alguma coisa que aconteceu no passado, mas você não lembra a data, não lembra o momento, você vai trabalhar o present perfect, ok? Então, olha aí um exemplo, ó. I have slept late. Eu tenho dormido tarde, certo? Ou eu dormi tarde. Você não falou quando, você não falou a data, você não falou o momento. Então, você não fala eu dormi tarde, você vai falar eu tenho dormido tarde, ok? Em inglês, I have slept late, ok? Segundo, quando nós referimos a uma ação que acabou de ser feita, quando alguma coisa acabou de acontecer, você usa present perfect também. My son has just arrived. Meu filho tem chegado exatamente agora. Então, meu filho acabou de chegar, mas my son has just arrived. Uma ação que acabou de ser feita, certo? Quando nós referimos a uma ação ou fato que se repetiu várias vezes no passado, I have visited my parents many times. Eu não visitei o meu parents, os meus pais, uma vez, duas vezes. Eu visitei eles muitas vezes no passado. Então, eu não falo eu visitei, eu falo eu tenho visitado meus pais muitas vezes no passado. Em inglês, você fala I have visited my parents many times, certo? Eu tenho visitado, que no português a gente usa o simples. Eu visitei, mas na verdade é eu tenho visitado meus pais muitas vezes, certo? Quando nós referimos a uma ação ou fato que começou no passado, mas ainda persiste até o momento presente. I have worked here since 1981. Eu tenho trabalhado aqui desde 1981. Comecei a trabalhar no passado e continuo trabalhando até hoje. Então, present perfect. I have worked. Eu tenho trabalhado here, aqui, desde 1981. Certo? O present perfect, frequentemente, ele é acompanhado de alguns advérbios ou preposições, como as preposições
Just, que significa exatamente, certo? Since, desde, for, por, yet, ainda, already, já, never, nunca, ever, já, certo? I have just arrived. Eu acabei de chegar. I have worked here since 1981. Eu tenho trabalhado aqui desde 1981, certo? I have been here for a while. Eu tenho estado aqui por enquanto, certo? I have been here yet. Eu ainda tenho estado por aqui, certo? I have already gone. Eu já tenho ido, certo? Então, quando essas preposições, aliás, e esses advérbios, eles aparecem, você usa present perfect, ok? Então, olha aqui, você tem aqui uma frase, só para exemplificar. Reescreva a frase utilizando o present perfect tense. Ó, eu te dei uma frase, eu falei assim, I work hard. Eu trabalho árduo, certo? O verbo to work no presente, worked no passado e worked no particípio, certo? Eu vou usar esse aqui, ó, worked. Então, no particípio, I have, não é? Porque eu conjugo I com have. I have worked hard. Eu tenho trabalhado árduo, certo? She has worked hard. Ela tem trabalhado árduo, certo? O past participle dos verbos estão na terceira coluna da lista dos verbos irregulares. Quando o verbo for regular, basta acrescentar ed no final deles, certo? Conserta aqui, ó, ed, deles, né? A escrita é exatamente igual ao passado simples do verbo regular. Tenho aqui o exercício. Eu quero que vocês façam para mim o seguinte. Siga o modelo. Primeiramente, eu dei o verbo, ó. Aqui eu vou usar to live, lived, lived. Viver, viveu, vivido. Eu vou escrever a primeira frase no passado e a segunda no presente perfeito. Então, ó, I live in London. Eu morar em Londres, certo? No passado simples, I lived, que é essa aqui, ó. I lived in London. Eu morei em Londres, eu vivi em Londres. E no presente perfeito, I have lived. Aí você já usa esse daqui, ó. I have lived in London. Eu tenho morado em Londres. Eu tenho vivido em Londres. Certo? Outro verbo. To take, took, taken. É o verbo tomar, pegar. She take the bus. Ela pegar o ônibus. Certo? Então, she no passado simples. She took the bus. Ela pegou o ônibus. No presente perfeito, she has taken the bus. Ela tem pegado o ônibus. Has taken. Então, a partir daí, eu vou continuar com os outros exemplos. Certo? Agora por conta de vocês. Ok? Depois, na próxima aula, a gente faz a correção e vê se vocês conseguiram formar as frases corretamente. Ó. To give, gave, given. You give her a gift. To spend, spent, spent. He spent his vacation in London. To work, worked, worked. I work in a factory.
To tell, told, told. She tell me lies. To buy, bought, bought. We buy some tickets. To write, wrote, written. They write letters. To invite, invited, invited. She invite me to a party. To do, did, done. I do a good job. To call, called, called. I call her. To find, found, found. He find the way. Certo? Vocês vão usar esses verbos e esses pedaços de frases que eu dei para vocês formarem as frases de vocês. Certo? Tá aí o exercício para vocês. Só um exercício. Na próxima semana a gente corrige. Tenta fazer bem direitinho e tire as dúvidas caso vocês precisarem, tá bom? Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus.